geografia do estado. A bruxaria põe em cena o Araguaia. Onésio Brasileiro Alvarenga fecha o gol, arma o esquema tático e leva a equipe à final do Campeonato Goiano. – 26 de novembro, Estádio Olímpico. O Araguaia é derrotado pelo Goiânia por 2-1 e sai de campo em protesto com a marcação de um gol irregular. O clube desaparece do mapa. Com 7 vidas, o Vila Nova, como fênix, renasce das cinzas. 7 anos depois, o tempo de estiagem tem os dias contados. Com as mãos mágicas de um endocrinologista que atende pelo nome de Silvio Terra, Onésio Brasileiro Alvarenga vira o futebol goiano de cabeça para baixo ao contratar Gibrair, 7 Léguas, Tido, Zezinho, Arthur e Dica. Enquanto a etílica vassoura Jânio Quadros renuncia, o Vila Nova derrota o Atlético e conquista o seu primeiro título. Em 59, nós reunimos e perguntamos para o Teodorico. Nós já tínhamos um time quase armado. Teodorico, o que o senhor precisa para ser campeão goiano? Ele diz assim, me traga os 7 Léguas e o Pau Dantas. É o jogador do Berlândia. O estádio Onésio Brasileiro Alvarenga começa a ser construído. Como se fosse derrubar uma fortaleza, o centroavante Arthur, que fez 9 gols em um só jogo, penetrava na zona inimiga, driblava os adversários e comemorava como um moleque travesso o ato de explodir a rede. Era o Pelé Branco, que foi jogar uma partida nos Campos do Senhor em 1966. Não tinha pra ninguém. O Vila Nova é bicampeão. Chegamos ao tricampeonato. E Antônio Porto vibrou juntamente com a torcida vilanovense. Lateral cobrado, bola para Gibrair. Dançou pela esquerda, vem pela direita. Enviava na brecha para Dicas. E quando ensaiava o pique, escorregava, caía, perdendo a chance de penetrar pelo comando do ataque. Saía Manalzinho, praticava a defesa, tocando em profundidade para o atleta Jair. Orlando é quem faz a rebatida. Busca Gibrair. Aí para Alveste domina sobre a marcação do contrário. Tenta para 7, consegue. Vai 7, cruza para a boca do gol. Aparece Tinda, rebate firme. Perdeu para Alveste, abriu para Dica, tocou para Paulinho, pode marcar, gol! Gol! Bobina! Agora sim, explode de entusiasmo a torcida do Vila Nova Futebol Clube. Vila Novense rindo à toa. É a ratificação do título de campeão goiano, Osvaldo Mesquita. A história do Vila Nova é uma história que se confunde mais ou menos com a história do próprio estado de Goiás, com Goiânia principalmente. O Vila Nova conseguiu seu primeiro título de profissional em 1963 e naquela oportunidade eu tive a felicidade de ser campeão. Então nós tínhamos o Adilson, nós tínhamos o Orlando, o Tido, o Sérgio e o Donato. Nós tínhamos o Guaraci e o Zezinho, Paulinho, 7 Léguas, Arthur e Dica. Esse foi o primeiro time campeão de profissionais do estado de Goiás, do século XX e do segundo milênio. Então, para aí, dá para os senhores entenderem perfeitamente bem por que eu disse que a história do Vila Nova se confunde com a história de Goiânia e Goiás. Fardados e civis derrubam o presidente da República, João Goulart, e implantam no Brasil uma ditadura. Como uma forma de resistir à violação da ordem institucional, o Vila Nova vira as costas ao tetracampeonato. Em 1965, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, em que o Vila Nova ganhava o primeiro tempo por 2-0, ele jogava pelo empate para ser campeão, e no segundo tempo o Anápolis acabou virando o jogo, ganhando de 3-2, sendo campeão goiano. Contam histórias macabras daquela decisão. Dizem que um ou outro jogador do Vila Nova se vendeu, não sei se é verdade. Custo acreditar que um cidadão que esteja vestido com a camisa colorada tenha esse tipo de comportamento.
O anjo negro Gibrair, proprietário de uma alma vermelha, levanta a taça à Vilagem. Embalados por Caminhando, de Geraldo Vandré, os estudantes saem às ruas. O tempo fica nublado em Brasília. Aí 5, a revolução falta ao encontro. Nem o ato institucional número 5 impede o Vila Nova, vermelho com a bandeira da foice e do martelo, de ser campeão do torneio Início e da Copa Goiás e Campeonato Goiano. Para não perder seu encanto radical pelas massas, traz a Santíssima Trindade alvirrubra, Bajoso, Zé Geraldo e Guilherme. Cheguei foi em 68, eu vim de Patos de Minas, do RT. Aí o Vila estava mal no campeonato, e não teve, a decisão ficou para o Goiânia, e o Goiânia foi campeão, foi a decisão gogó. Em 69 nós tivemos uma fase boa, excelente, fomos campeões. Em 70 uma fase excelente também, ganhamos do Botafogo do Rio aqui, o Botafogo estava vindo o pessoal todinho da seleção brasileira, Jair, Paulo César, Brito, aliás veio Brito e Fontana que me marcaram, eu fiz 2 gols esse dia. Eles venceram. Joguei com vários atletas como Luizinho, não, na época com o Bajoso, o Ronaldo, né, o Altamiro, o Nelson, o Guaraci, Zé Geraldo, Mosca, Sabará, Haroldo, Guilherme, Serginho, e nós fomos campeão. Apesar da crise do petróleo, o clube armazena combustível para, sob o comando de Fernandinho, ponta de dribles desconcertantes e chegadas fulminantes à defesa adversária e de cruzamentos preciosos, ser o campeão do torneio Início e Campeonato Goiano. Vai começar a decisão do Campeonato Goiano de 73. Atenção, torcida, Elinho vai bater o primeiro penal para o Goiás. O Rolandinho bateu 10! Campeão Goiano de 73! O que entrasse a gente ganhava. Ganhamos Carnaval, ganhamos Miss Goiás, ganhamos todas as categorias de futebol, artilharia, enfim, um show, um espetáculo, né? Então, agora, essa decisão de 73, ela é famosa porque ela é histórica, ela é de muita luta, de muita ousadia nossa, não minha, da toda a nossa diretoria. Foi um fato que hoje nós orgulhamos e conquistamos com muito brio, com muita dificuldade, com todos os problemas da época, de arbitragem, de federação, de tribunal, e nós ganhamos. Naquela ocasião, o clássico teve de tudo um pouco. Segundo Wilson, só para atrapalhar a vida do Vila. Houve tudo. Houve pênaltis que não houve expulsões que não deveriam acontecer, teve uma prorrogação, teve os pênaltis que batiam que não valiam, até conseguimos essa vitória. E depois foi tribunal, ainda fomos no Superior Tribunal para garantir o resultado. Quer dizer, isso tudo nós fizemos em 73 e ganhamos, é a glória. Nós entramos já na decisão, na prorrogação, com 9 jogadores. Os 2 melhores jogadores, o Tal e o Fernandinho, que eram as maiores estrelas nossas, foram expulsos injustamente, indevidamente. Não faz mal, fomos lá. Se isso só não bastasse, na decisão por pênalti, não tinha jeito, era tu ia bater e o Luizinho defender e o juiz mandava bater de novo. O senhor se mexeu! O senhor se mexeu! Depois da bola, cobrança! O senhor tá brincando comigo? O que foi? O senhor é profissional ou o quê? Não pode se mexer! Não pode se mexer, não pode ser chutado! Vai voltar! Voltar quantas vezes for necessário! Até o senhor aprender a respeitar a regra! Tá vendo? Some daqui, você. Some daqui. Quer arruinar a minha vida? Some daqui. Que isso? Bate outro. Some daqui. Que absurdo. Bate outro. Olá. Eu acho que se batesse aquele dia, o Vila Nova era uma força tão monstruosa, e se batesse 10 vezes o Luizinho ia segurar, viu? Humilhado, o periquito rende-se à hegemonia do Tigre. Eu fui campeão em 73, numa noite memorável.
que nós conseguimos ganhar do Goiás com apenas 9 homens dentro de campo. Isso me envaideceu bastante. Depois eu fui campeão em 77, 78, 79 e à medida que passava os anos, eu me identificava cada vez mais com o torcedor. Bom no futebol, melhor no basquete. Basquetebol, num biênio de 73, 74, nos primeiros 6 meses conseguiu nada mais, nada menos que ser campeão do Brasil, campeão sul-americano e 3º colocado no Mundial no México. É uma coisa que nunca mais será esquecido pela galhardia, pela parte técnica de um grande time que tinha nas suas fileiras jogadores como o Fausto, Paulo César Pati, Doinha, Joy, Adilson, eu, Ronald, né? César Seba, o grande campeão e o grande capitão disso tudo, que foi o precursor dessa nossa vontade, que nós nos integramos aqui. Rivaldo, em jogada suspeita, mata o Itumbiara no seletivo para o Campeonato Brasileiro. De virada, o tabu de 4 anos sem vencer os Mochés cai. 3-2 é o pontapé para o Tetra. Ele foi uma recordação que eu guardo até hoje, certo? Paulinho para a cobrança. Zé Ronaldo, saiu bem. Zé cruzou. Tá lá dentro. Ganhamos do Goiás por 2-0. E os jogadores do Goiás disseram que não misturavam com os jogadores do Vila Nova, porque os jogadores do Vila Nova eram jogadores de noitada, que às vezes até fazia excesso de uso de bebida. Então nós ganhamos deles no domingo, após o jogo. Na segunda-feira, eu fui buscar um peixe que eu havia ganho lá na Nova Suíça. Nós encontramos com os jogadores do Goiás num bar, onde que nós agredimos os jogadores do Goiás. Então, com isso, eu fiz questão que um jornalista colocasse no jornal que a gente havia batido deles dentro de campo e fora de campo. Tive a felicidade de marcar um belo gol, que foi um gol que ficou marcado até hoje para os torcedores vilanovenses e para mim, que eu lembro bem o lance que o Valdo subiu pela direita, levantou essa bola na área, eu entrei no corredor, o Puruca escorou, dominei no peito, o Zé Ronaldo pediu a bola atrás, quando eu fui dar para o Zé Ronaldo, percebi